Bom domingo, pessoal! Hoje nós vamos com essa obra aqui. A Arte de Lidar com Pessoas, de Jamil Albuquerque. Ele que é CEL, conselheiro mundial, da Fundação Napoleão Hill, que veio falar sobre todas essas palestras de liderança, de gestão de pessoas. Ele faz gerenciamento de cidades, faz um grande trabalho dentro dessa Fundação Napoleão Hill. E esse livro aqui vem trazer diversas dicas que parecem simples, mas são verdades como elas são, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas isso eu já sabia, a gente não coloca em prática, né? Então, pensar nessa forma de transformar aquilo que muitas vezes a gente sabe, colocar em prática, detalhes simples, traz conhecimento, traz inteligência e resulta numa grande sabedoria para o seu negócio. Então vamos esse domingo um pouquinho com essa obra. Então, a grande pergunta que não quer calar é como influenciar as pessoas, como liderar, como influenciar o meu mastermind, meu grupo escolhido para que a minha empresa galgue maiores e melhores saltos, faça aquele up lá dentro da empresa. Então, o livro ele vai trazer 3 partes aqui. O primeiro é como fazer as pessoas gostarem mais de você. Então, o primeiro é como você se sente em relação às pessoas, como as pessoas te vê. Não é só essa parte comercial, é como você tem essa atitude com as pessoas, como você se mostra para as pessoas. Depois, como você influencia elas e como você lida com pessoas difíceis aí nos teus relacionamentos de trabalho. Então, é um livro bem abrangente que vai trazer também algumas dicas interessantes que você pode estar melhorando no dia a dia. O livro começa aí dizendo que tudo é um método. Você vive melhor sonhando, mas tudo tem um método. Ele traz aqui o método pulo do gato. Independentemente da altura que ele salta, o gato ele sempre cai de uma forma que coloca-se de forma a sustentar o seu corpo. Então, tudo que a gente faz tem um método, até as equipes da Fórmula 1 têm um método, Então, tudo que a gente faz, primeiro tem que ter o conhecimento, o aprendizado, colocar em prática, tem que ter uma estrutura para que você tenha essa ação 100% saudável, para que toda a tua ação, através da inteligência, ela vá moldar um ato, uma atitude para surgir um resultado satisfatório para que a tua empresa, a tua equipe e você também permaneça bem, permaneça ciente daquilo que está sendo desenvolvido na tua empresa. Então, como que você está falando as verdades lá dentro da tua empresa, Como estou dizendo? Aqui tem um parágrafo que ele fala assim, porque a mesma coisa acontece com as verdades. Elas têm um valor inestimável. No entanto, se atiradas no meio da cara, em vez de ajudar, vão machucar. E algumas vezes machuca muito. Então, a nossa proposta é ampliar e ter habilidade de comunicação, que é comunicação não violenta, que a gente aprende tanto, que a gente já comentou tanto, que a gente já estudou aqui, já tem resenha em relação a Marshall Rosenberg, vem trazer essa comunicação não violenta. Então, essa personalidade que você tem diante da turma do Mastermind é agradável? Ou você é uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que ninguém aguenta nem falar, uma pessoa que se enruga todo ao falar, que não tem sensibilidade? Aqui ele também vai trazer um ponto que vai falar sobre a crítica. E ele diz assim, se quiser construir relacionamentos duradouros, controle sua crítica. Para de ser o famoso reclamão, de reclama por tudo que é feito, sempre achando pessoas culpadas para situações adversas, para aquilo que não chegou ao objetivo que você esperava. Então você tem sempre aquele sentimento de deixar que a culpa é sempre dos outros, porque você forma alguns modelos mentais na tua cabeça que está te projetando no outro e aquela crítica que você vê, algo que você fala do outro, geralmente é aquilo que está em construção dentro de você, porque você não tem acesso àquilo que está passando na cabeça da outra pessoa. Então você cria um modelo mental e projeta na outra pessoa. E traz uma frase assim, o indivíduo crítico é um construtor de paredes em vez de portas. Quem não gosta de um sorriso, Um sorriso ele é sempre bem-vindo. Então aqui
O autor fala assim: o sorriso é a linguagem internacional dos amigos. Um sorriso bem-humorado faz a vida ficar melhor. A forma que você chega, a forma que você conversa com a sua equipe. Um sorriso no rosto, ele é rentável. Ele desarma o outro, faz com que o outro compreenda, né? Você chegar sempre elogiando em algum ponto de bom que teu funcionário fez, que o teu colaborador fez, ele é sempre aceito e aceito em todos os lugares do mundo. O riso estabelece uma ponte entre as pessoas, por onde transitam agradáveis conversas. Então, onde tem riso, tem assunto, tem conversa, não tem briga, não tem conflito, tem apenas uma troca de experiência. Eu trago aquilo que eu sei e você troca. Ele traz até aqui no meio do livro um teste para saber como lidar com as pessoas mais visuais, mais auditivas, que prestam bastante prestam bastante atenção no visual, no som, e as pessoas que têm essa forma de detalhes na hora da comunicação. Como lidar com o sinestésico, né? Aquele sentimento, aquela pessoa que é mais toque, mais o calor humano, ponto mais forte. Então aí você vai poder fazer o teste, tem as proposições aqui, você vai assinalar e você vai perceber aquele ponto que mais se completa em você ou na pessoa que você está se relacionando aqui. Então você tem que praticamente ligar o radar para falar da forma com que a pessoa precisa compreender, né? Umas precisam compreender mais no visual, outro mais falando, para você poder sustentar aquela conversa. Aqui também fala bastante de uma escuta atenciosa, você se colocar a ouvir, deixar que o outro fale primeiro, falar algo diferente depois que você ouviu. Então você primeiro coleta informações, depois você analisa, você vai agregar valor naquilo que você tem a falar e você vai ter uma habilidade um pouco maior de estabelecer relacionamentos mais duradouros, que tem uma conversa mais gostosa, né? Porque você vai agir com mais sinceridade, você vai dar valor para aquilo que a pessoa está falando, que às vezes tem alguma coisa que a pessoa, por exemplo, ela não entendeu, né? Ou você não conseguiu se fazer entender. E aí você vai prestando atenção na escuta, né? Para depois você dizer as suas proposições. É bem interessante que no final de cada parte ele faz um resumo. Olha aqui, ó. No final da primeira parte ele traz como se fossem os principais pontos e tópicos daquele primeiro momento. Então aqui, ó, aprenderás que as circunstâncias e o ambiente que nos rodeia têm influência sobre nós, mas somos nós os únicos responsáveis pelos nossos atos. Então, observar, ter conhecimento de si mesmo, compreender aquilo que está passando, ter mais maturidade para enfrentar os obstáculos, né? Então, isso tudo vai fazendo com que nós criamos pontes, né? E não vamos desgastando aqueles elos que a gente já criou dentro da nossa empresa, dentro dos relacionamentos, e vem trazer muita confiança, né? Porque nem sempre é suficiente você perdoar alguém, um amigo, mas às vezes você vai ter que perdoar a si mesmo da forma com que você agiu, da forma com que você culpou. Bom, na segunda parte do livro que ele vai adentrar mesmo em como você saber lidar com as pessoas. E de quebra ele vai dizer assim, que o líder ele não nasce pronto. Na natureza, nada acontece. Engrandecemos ao longo da vida. A liderança é um aprendizado da vida inteira, principalmente o aprendizado da vida adulta. Liderar é influenciar as pessoas. Então você vai aprendendo. Primeiro você vai precisar dominar o quê? O próprio ego. Parar de achar que você sabe tudo, parar de achar que você que tem a receita do bolo, né? Do melhor bolo. Você vai aprender devagar. Então você vai ter, como que você vai aprender isso, né? Conversando com você mesmo, aprendendo dentro de si primeiro. Influenciar é uma arte de negociar, é o ganha-ganha. Se um ganha e outro perde, isso não é ser um líder. Trazer liderança é que o outro ganhe e você também. Então já sabemos que não existe liderança sem você ter um poder. Qual é esse poder? O poder é a especialização. O poder é aquele controle que você tem do teu conhecimento. Conhecimento, a capacidade técnica daquilo que você está falando. Mas também só ter o conhecimento não vale. Você precisa ter o quê? A experiência. Você precisa ter status, você precisa ter a carisma e a relação com as pessoas.
Porque de nada adianta sem poder se você não sabe colocar em prática, se você não sabe como envolver os teus colaboradores, se você não sabe se aproximar deles, se você já chega acusando, chega dando ordens, né? Você não vai conseguir ter esse poder de liderança, você vai criar atritos, você vai repulsar teus colaboradores. Então, além de conhecimento, você precisa ter muita experiência. Então, para ser líder, você precisa ter diplomacia. E como que é que você precisa ter diplomacia? O que significa isso? Você tem que saber dar a pancada na hora certa, mas com... Uma outra dica que o autor dá é que assim, o mundo é grande, tem muitas pessoas e cada um tem um entendimento. Então você tem que respeitar a opinião dos outros, você tem que ouvir. Às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? Então assim, ouça não apenas com os ouvidos, mas também com os olhos e com o coração. Use a seu favor as diferenças. Aquilo que no outro parece defeito, para você pode ser o que ele tem ou faz de melhor. Lembre-se de que aquilo que é diferente no outro é exatamente aquilo que falta em você. Então é assim, é aquele jogo de ser simpático à ideia dos outros, que muitas vezes a gente reprime, pensando só naquele teu modelo mental e deixa de crescer, e deixa de entender, e deixa de respeitar a visão do outro, né? Criando aquela falta de comunicação, você não está percebendo a atuação daquele teu colaborador, mas você, observando, você vai se surpreender com as ideias que vão vir novas. Então, muitas vezes o teu colaborador não vai ter ideias novas, não vai se desafiar. Então, você faz esse papel, lança aquele elogio, surpreende o teu colaborador, lança desafios com novas habilidades para que ele mesmo busque, para que ele mesmo seja criativo. Isso você vai influenciando ele, né? Porque se for preciso, muitas vezes, recua em algumas situações, né? Que você percebe que daquele lado, aquele objetivo teu não vai dar certo. Não recua, tenta ouvir mais, seguir outro caminho, mudar, né? Se for preciso, então, você faz uma repaginada naquilo que você está pensando, sendo tolerante, sendo observador, tendo conhecimento, né? Então, às vezes, aqui ele também diz aqui uma frase bem interessante. A raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Lembre-se, bronca é ferramenta de desesperado. Então, o líder, ele fala manso, calmo. Então, o último tópico aqui, o terceiro, é que vai falar como lidar com pessoas mais difíceis para administrar os conflitos. Então, o ponto mais importante aqui é você perceber que todos nós temos algo de bom. Toda pessoa tem algo de bom. Então, focaliza primeiro naquilo que a pessoa tem de bom. Então, energize-se com essa pessoa, com aquilo que ela vem te trazer. Celebre aquilo que ela está te trazendo. Porque muitas vezes ela tem e você não tem. Depois você faz a correção. Então, primeiro você vai elogiar, para depois você exigir algo, alguma correção, algum modelo, alguma pergunta ou algo que venha trazer uma solução diferenciada que ela não esteja apresentando. Então, assim, você vai evitar de ser ríspido, ser ranzinza, né? Vai evitar de ficar apontando sempre erros da pessoa e deixando ela pequena para que ela se sinta que não pode te ajudar ou se sinta incapaz. Então, depois desses cuidados, você está sentindo que a pessoa tem progresso, que a pessoa está subindo, que ela está se esforçando, que ela está inovando, então você vai ter que estimular. Você vai ter que estimular colocando novas atividades, colocando novas metas, elogiando esse desempenho, para que essa pessoa, esse colaborador também comece a errar menos, comece a trazer soluções novas, com mais criatividade e consiga fazer esse app que você quer aí dentro da tua empresa. Então, você sempre tem que lembrar dos 3 R's aqui. Respeito pelo próximo, respeito por si mesmo e responsabilidade pelas suas ações. Então, hoje a minha dica é essa obra aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A arte de lidar com pessoas. Como desenvolver uma personalidade agradável e influenciar melhor. Lembre-se que antes da gente influenciar, antes da gente dar dicas, antes da gente ser líder, a gente precisa se conhecer a si mesmo, né? Perceber aquilo que eu preciso me melhorar, aquilo que eu vou trazer de exemplo para o outro. Não adianta a gente exigir dos nossos colaboradores aquilo que nem nós fazemos, aquilo que nem nós somos. Então, primeiro, conhecimento a si próprio.
e deixar de ser um pouco ranzinza e ter um sorriso muito bom para convidar, para conversar, para estimular os nossos colaboradores. Mas quando eu falo aqui de colaboradores, não é só na parte empresarial, mas sim nos nossos relacionamentos afetivos, dentro do nosso lar, da nossa família. Primeiro, se conhecer a si mesmo. Até domingo que vem.